Falando um pouco sobre parábolas de Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24, Jesus ele nos fala sobre a parábola do joio e o trigo. E ele nos diz que um certo senhor saiu para semear, e ele semeou em um campo, um determinado campo, sua propriedade, e ele semeou boa semente. No entanto, nesse mesmo texto, Jesus ele nos diz que, dormindo os homens, veio um inimigo e semeou uma má semente, a qual, logo quando se começa a produzir os frutos, percebe-se que é o joio que nasceu no meio do trigo. Quando se fala de palavra de Deus, nós entendemos que tudo que Deus semeou é bom. Deus semeou amor, paz, longanimidade, temperança, amor ao próximo. Deus semeou coisas boas no seu campo. E logo, quando se fala de campo, fala de ser humano, terra, ser humano. Ou seja, o que Deus semeou no meio dos seus filhos, os seres humanos, foram as coisas boas, os frutos do Espírito. E a Bíblia nos fala sobre as obras da carne. Logo, a Bíblia também nos diz que aquele que semear na carne, da carne colherá seus frutos. E o que são as obras da carne? Além de prostituição, adultério, vícios, orgias, contendas, facções, iras, heresias, pelejas, essas obras são as obras da carne. E são exatamente essas obras que Deus não semeou, ou seja, isso não veio de Deus, essa não é coisa, isso não são coisas provenientes da palavra de Deus. Então entendemos que Deus, nesse contexto, ele nos adverte não a respeito de uma coisa que esteja longe do nosso alcance de enxergar, porque ele diz, assim que começou a produzir, assim que o campo começou a produzir, percebeu-se que era joio. E ele ainda nos diz adiante, olha, aqueles que perceberam que estava sendo produzido joio, queriam arrancar o joio, mas foram impedidos de fazer isso. Entendemos que a igreja de hoje, ela se encontra numa condição, ela se encontra condicionada a conviver com isso, e que muitos cristãos não têm percebido que as dissensões, as fofocas, os disse-me-disse, essas coisinhas pequenas que vão nascendo no campo, chamado coração, chamado ser humano, que vão sendo produzidas no interior, né, desse povo que se diz igreja de Deus, exatamente são essas pequenas coisas que o inimigo semeou, que a igreja deveria combater, e que muitas das vezes nós entendemos que a igreja está se aliando a isso. Aí a Bíblia nos diz, não vos conformeis com este mundo, nem com as coisas que no mundo há. O que são as coisas que no mundo há? Corrupção, roubo, adultério. O que no mundo há, a não ser pornografia, homossexualismo, inversão de valores. Essas coisas são exatamente provenientes desse joio. Quando se fala de joio, não está falando de pessoas, mas está falando de atitudes que foram semeadas. O inimigo semeou. São atitudes, ele semeou em palavras. No Éden, nós entendemos que o inimigo semeou em palavras. O que ele semeou no Éden? Ele semeou no Éden a desobediência, a dúvida quanto à palavra de Deus. Logo, ele colocou em dúvida tudo aquilo que Deus havia ensinado. E o que o inimigo tem semeado nos dias atuais, a não ser colocar em dúvida aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então a igreja de hoje, ela deveria estar preocupada em combater, não uns combater aos outros, mas combater essas coisas que foram semeadas e que estão causando dano no meio dessa plantação chamada igreja. Porque são exatamente essas pequenas coisas que a igreja deixou de observar. A Bíblia nos diz assim, dormindo os homens. Ou seja, a igreja atual se encontra dormindo e aí o inimigo vai semeando essas pequenas coisas. E as pessoas, por estarem dormindo, não percebem que estão no meio de uma sabotagem. Né? A igreja de hoje se encontra sendo sabotada por atitudes que o inimigo tem tomado em pequenas coisas e que a igreja tem
se encontrado numa situação de sono espiritual e não tem conseguido combater isso diretamente. Então, que Deus venha estar nos abençoando e nos dando condições para a gente poder enxergar isso, ao invés de ficar enxergando valores externos, coisas passageiras, né, como o lavar de pratos, o lavar das mãos, o que vestiu, o que comeu, né? Logo, Jesus nos adverte sobre atitudes que estavam sendo prejudiciais quando ia se produzir frutos. E a igreja de hoje encontra-se numa condição de que quando vai produzir o fruto, esse fruto, muitas das vezes, não está sendo útil, né? Então, vamos prestar atenção nisso e que Deus abençoe a todos.